Olá, essa é mais uma edição do nosso videocast Um Negócio para Te Contar, com um tema hoje que impacta diretamente o empresariado brasileiro: segurança jurídica e fortalecimento sindical. Com quem que a gente vai conversar hoje, Elenay? Karina, antes de falar quem é, eu acho que é importante quem está em casa, principalmente o público aí de empresários, saber que o que garante muitas vezes a segurança jurídica do seu negócio nem é tão divulgado. E aqui na CNC tem uma diretoria, Karina, específica que trabalha pautas relevantes. A gente vai falar um pouco, vai aprofundar um pouco sobre pautas relevantes aqui que garantem ou tentam garantir a segurança jurídica, que é tão importante para o empresário e para o nosso país se desenvolver. Agora sim. Prata da casa de verdade, né? Tem história para contar, além de falar, obviamente, da sua diretoria, vai contribuir muito, já que a gente está nos 80 anos da CNC, né? Então, ele vai poder falar um pouco das experiências que passou, porque ele começou aqui desde lá de baixo e hoje é um diretor atuante. E a gente está tendo o prazer de receber Alan MacGregor. Nosso diretor jurídico e sindical aqui da CNC. Alan, seja muito bem-vindo. Como a Elenay bem colocou, o Alan é aquela pessoa que faz um trabalho de bastidor que o empresário por vezes nem sabe, né, Elenay? Mas que com certeza impacta diretamente todas as ações de defesa do empresário brasileiro. Bem-vindo. Que bacana a gente poder bater esse papo. Saímos, né? Conseguimos desenrolar essa entrevista. Finalmente, gente, um prazer estar aqui com vocês, um prazer falar dessa atuação do jurídico da CNC, né, que, como a Elenay bem disse, às vezes não aparece, né, e o fato de não aparecer é bom, né, porque nem sempre o jurídico tem que aparecer. E eu brinco que nós somos matadores de zumbis. Não tem nenhum zumbi andando pela rua, porque a gente está matando todos. Ninguém está vendo, mas a gente está evitando grandes problemas para os empresários do comércio de bens, serviços e turismo. Então, a ideia da CNC na defesa dos interesses, não só de forma proativa, mas de forma defensiva, né? Proativa no sentido de buscar iniciativas do governo, do legislativo, do judiciário em prol dos empresários, mas também na defesa dos interesses, né? Quando a gente defende esses interesses, em especial no jurídico, a gente evita problemas gigantescos que vão acontecer lá na ponta. Para que seja cada vez mais preventivo e não corretivo, né, Elenay? Exatamente, porque depois que a coisa acontece, é mais difícil de você resolver, né? Depois que o incêndio já pegou, não tem como apagar o fogo tão simples. Alan, bom, vamos dar um passo atrás. Esse mês que se aproxima, nós completamos 80 anos de CNC. E ninguém melhor para explicar um pouco, né, do nascimento, da importância que tem não só a CNC, mas o sistema comércio para o empresário brasileiro. Como você também é prata da casa, está há muito tempo, né, passou por algumas gestões aqui, eu queria que você fizesse um paralelo, né, dessa história da CNC e o motivo pelo qual o sistema foi criado, né, com também um pouco ali da tua vivência ao longo do... Quanto tempo, Alan? 22 anos de CNC. É o que a gente tem de idade, Elenay, aí é um garoto. 22 anos de CNC. Bom, a criação do sistema, vamos por partes, né? Inicialmente criou-se o sistema sindical. E na sequência mesmo, a gente criou os braços sociais do nosso sistema sindical. Então, a CNC foi criada em 1945, pelo então presidente Getúlio Vargas, e em 46 ele criou os braços sociais, o SESC e o SENAC, né, que são os braços sociais do comércio de bens, serviços e turismo. E dali ele traçou duas frentes diferentes. Uma voltada para a capacitação e para o bem-estar do trabalhador do comércio de bens, serviços e turismo, que são nossos braços sociais, e a outra voltada para a defesa dos empresários do comércio de bens, serviços e turismo, que é a CNC. Já existiam as federações, já existiam sindicatos. E tem uma peculiaridade que nos outros países é difícil você ter uma confederação patronal. Normalmente são federações. Eles chegam até o nível de federação. E aqui no Brasil a gente tem esse sistema um pouco diferenciado, que ele organiza de forma sistemática a atuação em defesa, no nosso caso, dos empresários. Então você tem o sindicato empresarial, a federação empresarial e a confederação empresarial. Cada um trabalhando como se fosse níveis de governo, né? O governo municipal, o governo estadual e o governo federal. Então, três níveis e nesse sentido, a atuação da CNC é nesse nível superior. A gente atua no Congresso Nacional, né? A gente atua em pautas governamentais
de acordo com o movimento do governo federal. Eu acho que é interessante isso que o Alan trouxe, Elinay, porque quando a gente fala diretoria jurídica e sindical, apesar de serem trabalhos que se completam, são duas frentes diferentes, né? A diretoria jurídica é muito mais na escrita de ações, de pareceres, no embasamento de decisões, tanto do presidente como para as câmaras ou para as outras ações que a CNC tem, né? Do ponto de vista jurídico mesmo, advocatício, né? Não sei se eu posso dizer assim. A diretoria sindical, ela já atua nessa esfera de enquadramento, de ordenamento, e por muito tempo isso caminhou separado. Nessa gestão do presidente Tadros, existiu um olhar de integração, justamente porque são áreas que têm especificidades, mas que se completam, né, Alan? E nessa junção, você que está há 22 anos assumiu para dar um encaminhamento a esse trabalho, Exatamente. né? Você disse muito bem, Karina. Até a gestão anterior, você tinha duas frentes de atuação. Uma de jurídico, que é o direito comum, que cuidava muito de SESC e SENAC, e o direito comum propriamente dito. Questões tributárias, questões administrativas, e outra parte que era o direito sindical, a divisão sindical. Então tínhamos a divisão jurídica e a divisão sindical. A divisão sindical ela cuidava, além da parte do direito do trabalho, né, ela atuava na estruturação da representação da CNC junto aos sindicatos e às federações, estruturava o sistema, porque a CNC ela inovou quando teve o princípio da não intervenção do poder público na organização sindical. O que é isso? A partir de Eu ia perguntar, Alan, porque assim, olha, é muito tema técnico que por vezes o empresário que está acompanhando a gente não sabe ou só sabe quando chega alguma coisa lá na convenção coletiva que ele tem que entender a diferença de atuação. Então, se você puder deixar bem desmembrado... O que acontece? Até 1988, a atividade sindical ela era controlada pelo Ministério do Trabalho. Então, as entidades sindicais elas não tinham muita abertura de atuação. A partir de 88, você criou o princípio da não intervenção do poder público na organização sindical, de forma que as entidades sindicais tinham autonomia para fazer suas eleições, fazer sua atuação de forma livre. Isso é até um princípio da OIT. Então, a CNC começou a seguir esse princípio da não intervenção, que é um princípio defendido pela Organização Internacional do Trabalho. E quando criou-se esse movimento, né, da autonomia sindical, a CNC, de imediato, criou seu sistema de autorregulação, que é o Sicomércio. Então, ela criou esse sistema para organizar os seus sindicatos e as suas federações para melhor representarem os empresários do comércio de bens, serviços e turismo. Então, a gente se apropriou dessa liberdade, dessa autonomia e criamos um arcabouço de estrutura para ser mais eficiente a nossa representação em defesa desses empresários do comércio de bens, serviços e turismo. Me corrija se eu estiver errado, mas, novamente, para quem está em casa, principalmente os empresários, entenderem isso que foi dito, eu acho que cabe a compreensão de que um sindicato, né, empresarial, ele está ali para atuar muito na área, obviamente, nos assuntos pertinentes do seu segmento, e ele faz um trabalho, né, de campo muito ligado ao município, né, não só ao município, ao seu estado, mas também ao município, né, ao que tange ali o governo municipal. A federação, né, que tem as 27 que estão em cada estado, mas tem também 7 nacionais, eles fazem um trabalho mais a nível estado, né? Governos estaduais, enfim, entidades que representam, né, temas relevantes para a gente. E a CNC, como você bem disse, age não só no nacional, mas também internacionalmente, como você citou até a própria OIT e outros fóruns que a gente participa representando, né, esse empresário. Na prática, Alan, assim, cita para a gente exemplos de atuação que o jurídico tem tido nos últimos anos que impacta diretamente o negócio, poderia fechar, poderia onerar, né, para o empresário brasileiro. Vou dar um exemplo que esse, para mim, é o mais emblemático que nós tivemos nos últimos anos. Em 1996, o governo Fernando Henrique Cardoso, ele ratificou uma convenção da OIT. E o que acontece? Quando um governo ratifica uma convenção,
ela entra no ordenamento jurídico e ela passa a vigorar no ordenamento jurídico de forma imediata. E essa convenção era a Convenção 158 da OIT. O que diz a Convenção 158 da OIT? Ela veda a dispensa imotivada. O que é dispensa imotivada? Quando você quer demitir alguém, se você quer simplesmente fazer um movimento de redução de folha, de redução estratégica, não quero mais mexer com essa atividade, vou me concentrar em outra e tenho que reduzir esse número de colaboradores, você faz uma demissão imotivada. Você tem demissão por justa causa e demissão sem justa causa, que é essa imotivada. Uhum. Então, a Convenção 158 ela vedava a demissão sem justa causa. A pessoa não podia ser mandada embora? Não podia ser mandada embora, a não ser por questões financeiras, ou seja, se a empresa estivesse passando por problemas financeiros, ela tinha que justificar, ou por questões técnicas, ou seja, se a pessoa não tinha qualidade para desenvolver aquela atividade, só que isso tudo mediante um processo administrativo e só depois dessa apuração ele poderia ser desligado. E essa... Desculpa, como tem países, né, que até hoje adotam, imagina, a pessoa não pode ser vários países. Que loucura, eu não sabia disso. Normalmente são países em desenvolvimento que ratificaram essa convenção e tem... Isso foi de que ano que você falou? 1996. Em 6 meses, o então presidente Fernando Henrique entendeu o impacto que isso traria para a atividade empresarial geral do país, né, porque a gente não está falando só do comércio de bens, serviços e turismo, é qualquer atividade empresarial. E aí ele foi e denunciou essa convenção, ou seja, ele falou assim, a partir de agora essa convenção não vale mais para o país. Seguiu os trâmites então pertinentes à época, só que as entidades de trabalhadores entraram com ação direta de inconstitucionalidade lá no Supremo em 1996, questionando essa denúncia. E à época não se deu muita importância para esse movimento dos trabalhadores, só que o Supremo começou a analisar a ação que eles ingressaram, né, a ADI, e vários ministros do Supremo votando a favor da tese dos trabalhadores. E se essa tese fosse vencedora, todas as demissões do Brasil ocorridas a partir de 1996 poderiam ser questionadas na Justiça do Trabalho. Ou seja, quem foi demitido de 1996 até então, até o Supremo decidir ou favorável ao contrário, poderiam ser revistas e empresas já fecharam, o empresário já vendeu para outros o seu negócio, passou para frente o negócio. Tudo isso ia trazer um impacto inimaginável para a atividade empresarial no país. E como a gente já tinha feito um movimento, aliás, na época não foi feito um movimento devido por nenhuma entidade confederativa, a coisa estava andando sozinha. E a gente não tinha como entrar mais nessa ADI. E aí a gente estudou aqui internamente dentro da CNC a possibilidade de entrar com ação declaratória de constitucionalidade. O que é isso? Os trabalhadores entraram com ação declaratória de inconstitucionalidade falando que o decreto que fez a denúncia era inconstitucional. A gente entrou com outra ação para falar que o decreto é constitucional. Então, no meio do julgamento daquela ADI, a gente conseguiu tumultuar a questão no Supremo, ganhamos tempo, ganhamos força, pudemos trabalhar a nossa ADC e aí ela prevaleceu sobre a ADI. E nós ganhamos a ADC e ganhamos de uma forma muito sóbria do Supremo. Por quê? Não existia regra estipulada de como é feita a denúncia de uma convenção da OIT ratificada. Como não tinha regra, a partir de agora, o Supremo criou uma regra. Então, até então, como não tinha regra, o Supremo aceitou aquela denúncia na forma que foi feita, considerou constitucional a denúncia da Convenção 158 e, com isso, todos os empregadores ficaram tranquilos, dormiram em paz. Não que eles estavam perdendo sono por conta disso, porque não aconteceu, a gente não deixou acontecer. Isso foi recente. Tem, acho que 1 ano e meio, salvo engano, a decisão do Supremo. Então, se a decisão fosse... Só para ver se eu entendi, porque é complexo. Então, se a gente está em 2025, né? Se
essa decisão saiu 1 ano e meio atrás, vai 2023. Se em 2023 o Supremo entendesse que aquela 158 teria validade, todo mundo que foi mandado embora de 96 até agora, as empresas teriam que recontratar essas pessoas? Por demissão sem justa causa, eles poderiam falar assim, não, olha só, eu fui demitido, eu quero voltar para a empresa. Porque Cara, todas as demissões estariam em xeque. Estariam em xeque. E não é só para o empresário do comércio de bens, serviço e turismo, é para qualquer setor produtivo. Qualquer empresário. E, Alan, isso mostra um pouco também até da forma de trabalhar, né, de uma entidade como a CNC, que tenta dialogar, que dialoga, que busca, né, obviamente, os poderes. E quando não é possível, a gente vai às últimas instâncias, que é judicializar. Existiram vários, né, outros exemplos que, uma vez vencido todas as possibilidades de diálogo, né, de mostrar os impactos, uma coisa importante que eu vejo é que no nosso diálogo não é vazio. Sempre existem estudos de impacto, que inclusive a grande parte dos projetos, das ações e das ideias que surgem no parlamento, às vezes falta embasamento, né, do impacto. Então, assim, às vezes a ideia pode ser boa, mas se não tem um estudo de impacto, como é que você vai passar isso, né, uma matéria para que outros deputados possam avaliar? Agora, Alan, na atuação que a CNC faz, existem casos isolados, até porque a gente tem um comércio de bens, serviço e turismo, os empresários brasileiros que nós representamos, mas tem também ações conjuntas com os demais setores, né? Vale lembrar a todos que nós temos o sistema, né, o sistema agricultura, né, que tem a sua confederação, sua federação, seu sindicato, seus braços sociais, e temos do segundo setor o sistema indústria, como temos o sistema transporte. Talvez aí na tua cidade a gente acabe fazendo uma confusão e misturando um pouco as coisas, mas cada sistema desse, ele cobre os interesses, né, dos empresários ligados a eles. E existem ações, inclusive reuniões, né, Alan, de todos os sistemas, estabelecendo pautas, vendo, né, ações conjuntas. Como é que é isso no jurídico? Helena, eu acho que eu até vou voltar um pouquinho atrás com o que você falou no início. A gente tem a representação sindical, ela é muito peculiar. Então, por exemplo, no sistema comércio, como nós temos comércio de bens, serviços e turismo, nós temos sindicatos do comércio, sindicato do turismo, sindicato de serviços, e tem as federações nacionais que representam categorias específicas dentro do plano do comércio. E, em paralelo a isso, nós temos nossas co-irmãs, né, que são as confederações de outros segmentos de representação da atividade empresarial. Então, dentro desse contexto, o que é só do comércio, a gente faz atuação e defende, faz tudo dentro das nossas possibilidades. Muitas vezes, a gente, mesmo que um assunto seja apenas do comércio, ou apenas da agricultura, ou apenas da indústria, a gente se reúne com todas essas nossas co-irmãs para, em algum momento, buscar ajuda também dos nossos parceiros. Porque um problema que acontece na agricultura hoje, amanhã vai ser problema para a indústria, depois vai ser problema para o comércio. Então, está todo mundo interligado. E fora isso, temos problemas incomuns. Aí esses problemas incomuns a gente faz uma atuação em conjunto, porque aí a gente mostra a força do setor produtivo como um todo, né? Nós somos organizados, nós somos estruturados e tudo em defesa dos empresários, né? No nosso caso, do comércio de bens, serviços e turismo. E todas as vezes que a gente se une e faz uma atuação em bloco, o resultado é sempre benéfico, né? A gente teve como exemplo aquela questão da taxa das blusinhas e tal, que foi uma parceria com a CNI, né? Porque era uma questão que impactou muito a indústria, impactou muito a indústria e, por consequência, impactava o comércio. Naturalmente, você tinha uma concorrência desleal e fomos vitoriosos, né? O governo fez uma alteração legal, normativa, que trouxe menos concorrência desleal para o cenário da atividade econômica. Reforma tributária, acho que a gente também teve alguma ação em conjunto com as confederações, né? Em alguns momentos, sim. É óbvio que a reforma tributária ela impacta de forma diferente cada setor. Então, teve alguns momentos que cada um defendeu o seu lado para diminuir os tributos da sua atividade empresarial representada, né? Mas dentro da reforma tributária, houve um trabalho incansável da CNC para que o empresário não fosse ainda mais onerado, porque a proposta inicial que foi apresentada ia trazer um grande impacto, principalmente para o setor de serviços,
né? E a CNC foi para cima, fez uma atuação muito forte no Congresso Nacional, com a nossa área lá, a DRI, né? Fez um trabalho muito forte. E toda vez que a DRI vai fazer um trabalho junto ao Congresso Nacional, ela leva um parecer da divisão jurídica e sindical, né? Se é uma parte trabalhista, é a parte sindical que vai fazer o parecer, se é o jurídico, é tributário, administrativo, aí a parte do jurídico propriamente dito que faz o parecer. Só lembrando que a DRI é a nossa, né, Diretoria de Relações Institucionais, que é uma outra diretoria com a irmã que trabalha. Agora, vamos entrar um pouco no sindical, também na atuação sindical, que é tão importante. Até dar um recado também para esse empresário que assiste, a gente acompanha, né, espera dicas. Tá aí uma dica muito boa, que é você procurar qual é o sindicato que te representa. Grande parte do empresariado brasileiro do comércio de bens, serviço e turismo, mal sabe, às vezes, que tem um sindicato, né, na sua cidade, no seu estado, que representa os seus interesses. Então, quando você atua logo no início, você tem tantos desafios, estoque, finanças e tal, mas em algum momento você começa a perceber que existem regramentos, leis, e que vai impactar o teu crescimento, a tua existência, muitas vezes. E não só o sindicato ele serve para isso, né, Alan? Mas também ele faz, de alguma maneira, ponte junto com a federação para as vantagens que os braços sociais, o SESC e SENAC podem dar, que é o treinamento, capacitação da mão de obra pelo SENAC, SESC com todo o aparato de serviço ali de lazer, esporte, enfim, saúde, que pode te dar esse tipo de apoio. Agora, nós cuidamos do sindicato para melhor atender o empresário. E essas ações que a tua diretoria cuida, Alan, dentro do sindical, fala um pouco para a gente, assim, qual foi a natureza do Athena. Athena, né, é um programa de vocês que está dando super certo. Eu não tenho dúvida de falar, eu acho que humildade é sabermos quem nós somos, que hoje o nosso sistema é um dos sistemas mais unidos, é um dos sistemas mais integrados em sentido de ações em atuação no nosso país. Mas isso tudo é fruto de programas como a Athena, né, Alan? Sem dúvida. E você falou uma palavra importante, Helena, que é união. União é a base de todo o nosso sistema. O nosso sistema, por exemplo, o sindicato é uma união de várias empresas para se defenderem. A federação é a união de vários sindicatos. E a confederação é a união de várias federações. Então, nosso sistema é baseado na união. E pensando nisso, né, porque unidos somos mais fortes, né? Esse é o princípio da atuação sindical. Porque uma empresa sozinha, batendo na porta de um prefeito, por exemplo, no município, dificilmente vai ser recebida. Agora, um presidente de um sindicato que representa toda aquela categoria de atividade empresarial daquele segmento, ele vai ser recebido e, principalmente, ele não vai ser perseguido. Porque se a empresa cria um problema lá com a prefeitura, depois aquela empresa fica marcada, aí a fiscalização vai em cima e tal. Então a gente sabe como funciona. Já uma atuação do sindicato é um ente institucional de defesa de interesse. Então ele tem uma certa blindagem. Então o empresário, ele se aproximando do sindicato, ele cria uma rede de proteção para defender os interesses dele. E pensando nisso, e desde sempre a CNC, como eu falei, desde do princípio da não intervenção, a CNC se estruturou para criar um sistema de proteção para o empresário. E pensando nesse sistema de proteção, de um aprimoramento constante, foi criado o programa Athena. Né? Que é um programa de credibilidade e, de fato, mostra a eficácia do nosso sistema, porque você vê o quanto as federações são envolvidas e estão melhorando, né, nesse trabalho junto com os seus sindicatos. Né? Exatamente, porque o que acontece? Diferente do modelo do sindicato laboral, que é muito mais simples você ter gente lá para participar e tal, o sindicato patronal ele é mais complicado de você agregar lideranças, porque o empresário ele sai da empresa dele para se dedicar a uma atividade empresarial, de defesa empresarial, não remunerada e que toma o tempo dele, tempo que ele poderia estar na empresa dele. Então, se a gente não criar um modelo que facilite essa atuação dele, cada vez vai ser mais difícil trazer gente para fazer essa atuação. E se você for pensar, ele está abrindo mão, e ele falou uma coisa que o presidente Tadros sempre fala, né? O presidente Tadros, que é presidente da Federação do Comércio no Amazonas, né? Está licenciado porque aceitou o desafio aqui de atuar na CNC de forma nacionalmente, mas ele sempre fala isso quando a gente tem alguns momentos, ele fala assim, você abre mão de estar no seu negócio
para ajudar o outro. Quer dizer, você abre mão de estar no seu negócio para ajudar, inclusive, um concorrente. Porque se for um restaurante, é um concorrente. Se for um hotel, é um concorrente. Né? Cada segmento. E o Athena, ele traz muito essa questão da capacitação, da replicabilidade de cases de sucesso. Exatamente. Né, porque o que acontece? O líder sindical, ele não nasce líder sindical. Né? Ele de repente, é empurrado para aquela situação sem saber de muita coisa. Então, o programa Athena, ele busca capacitar essa liderança, as novas lideranças e as antigas também, porque às vezes a antiga ela vai na tentativa e erro. E tudo bem, e assim, é isso, né? Você vai construindo a sua história com tentativa e erro. Mas a gente está minimizando os erros, porque com o programa Athena a gente busca as iniciativas que deram certo em vários ambientes e entregamos de bandeja para esse líder sindical, para que ele possa ter mais tempo para se dedicar à representação e ter o conteúdo à disposição dele para que ele possa se aprimorar de forma muito mais direta e muito mais efetiva. Né? Porque no nosso segmento, né, segmento empresarial, tempo é dinheiro mesmo. Então, ele pode se dedicar mais tempo para aprender, aliás, menos tempo para aprender, mas de uma forma muito mais direcionada e mais eficiente. E para aplicar no seu negócio, né? A gente vai deixar aqui, mesmo antes de acabar o programa, o QR Code para você conhecer um pouco mais do programa Athena, que é baseado em eixos de atuação. Tem o eixo sindical, tem o eixo de desenvolvimento de negócios, tem o eixo de comunicação, né? Que a gente atua nesse sentido para ajudar que os sindicatos aí consigam ter uma visibilidade melhor. Então, você, empresário, que ainda não faz parte do nosso sistema, olha aqui o que é esse programa Athena, procura o sindicato na tua cidade, entende se é um sindicato que está associado ao nosso sistema CNC, Sesc, Senac, Federação Sesc, Senac, né? Que eu lembrei agora, me deu um estalo, eu lembrei de duas coisas que a diretoria jurídica trabalhou fortemente, e vou falar que nem você me corrija se eu estiver errada, 2 pontos, um específico na pandemia, que foi quando a gente teve uma questão do fechamento, e aí óticas não estava colocado como um serviço essencial. E aí um município, que eu não vou lembrar qual é agora, fez um movimento com o seu sindicato, né? Então imagina, donos de óticas foram até empresários que estavam com o comércio fechado, foram até o seu sindicato. Daí a importância de você estar sindicalizado, porque o dono da ótica sozinho, ele não ia lá no prefeito, no vereador e falar, abre a minha ótica, eu sou essencial. Não, os donos foram até o sindicato, né, da categoria, que procurou a federação, que fez um primeiro parecer e submeteu para a CNC. A área jurídica e sindical da CNC melhorou ali, devolveu e um município específico conseguiu que o prefeito, à época, mudasse, colocando as óticas como serviço essencial e puderam abrir na pandemia. E esse município, nesse estado, conseguiu replicar para os outros estados a mesma normativa. Eu lembrei desse. E um outro que era com relação a... que eu acho que é lá da tua terra até. Em relação de carrinho de lanche numa praça, acho que é Pit Dog de Goiás. Que essa, acho que foi até maior, porque teve que vir uma decisão do presidente da República. Era alguma coisa, porque lá tem um patrimônio. Eu não vou lembrar agora, Alain. Mas eu lembro de, assim, né? Me recordo de 2 temas que nasceram disso. Dia a dia, né? No dia a dia também. É importante colocar isso, até, desculpa ser extensiva, mas pro cara que está assistindo a gente, que está ouvindo, falar, mas o que eu tenho a ver com isso? Porque são temas tão complexos, né, Lienay? Mas para que eles entendam que, de fato, tem alguém nesse sistema que olha para o teu negócio todo dia, que pensa no pequeno detalhe. Então, o salão de beleza, a gente teve uma ação também que é o salão parceiro, né? Tô buscando coisas aqui de temas, se você lembrar de mais algum. Tem todos os segmentos têm, né? Todos os segmentos têm alguma dor que a gente tentou amenizar ou resolver. É óbvio que nem sempre a gente consegue ter êxito 100%, mas muitas vezes a gente consegue minimizar de forma considerável os impactos. Né? Essa questão da pandemia, eu acho que foi muito emblemático, porque ali o sindicato que estava preparado, ele deu show, porque ele viu o segmento dele ser vilipendiado por decisões assoberbadas, porque naquele momento ninguém sabia o que estava fazendo. E abre comércio, fecha comércio. Aí acha que a solução de hoje é o problema de amanhã. Né? Então, não, resolvi um problema aqui, mas causa um problema muito maior. E sem essa visão imediatista, né? Aliás, mediatista, que imediata é fechar.
né? E quando você fecha, você não tem noção dos impactos que isso está causando. Eu acho que os sindicatos eles foram fundamentais para trazer a realidade para as autoridades, né? E mudar esse posicionamento, essa visão. E ali eu acho que ficou muito evidente que o sindicato ele é peça fundamental de defesa de interesses. Porque o sindicato também, muitas vezes, ele é só visto como aquele que vai dar o embasamento para uma convenção coletiva. Então, por vezes, o empresário acha que ele tem que estar no sindicato, porque quando tiver que fazer a normativa do seu segmento, né? Vou pegar... participar, quer estar na mesa. Não, e assim, bar e restaurante, vai ficar depois das 10? Vai ficar até meia-noite? Na hora de decidir isso, porque nós que representamos o patronal, a gente tem que olhar com o olhar do empresário, mas também com um cuidado do laboral, que é o trabalhador. Então, tem que ter essa mediação. Então, eu imagino que o empresário pensa muitas vezes que o sindicato ou a área jurídica só serve para convenção coletiva. E, na verdade, não. A gente deu vários exemplos aqui da atuação em muitas frentes. A questão da negociação coletiva, ela é um pequeno item dentro de toda uma atuação que é feita, né? E a convenção coletiva é mais a rotina. Então, alguma peculiaridade que uma empresa precise para poder movimentar o seu negócio, para negociar com os trabalhadores, é feito através da convenção coletiva. Não que não seja importante, é fundamental. É fundamental. Mas não é só isso. Mas não é só isso. E eu acho que a essência da representação é essa defesa de interesses para que você consiga harmonizar os conflitos entre capital e trabalho, né? E isso é feito de forma bem tranquila hoje em dia com as nossas entidades. Agora, as outras frentes que são o risco de um projeto de lei que está ali na Câmara Municipal, falar que não pode abrir o comércio aos sábados, feriados e tal, porque tem a abertura do comércio, aí tem peculiaridades da nossa legislação que, por exemplo, a abertura do comércio, quem decide é a prefeitura. Então, a prefeitura decide o dia que vai ser aberto o comércio, né? Agora, a permissão para o trabalho é feita pelo governo federal. Então, é prerrogativa do governo federal legislar sobre direito do trabalho, sobre o trabalho em si. A abertura é municipal, está no artigo 40 da Constituição Federal. Então, aí você pensa assim, e se a prefeitura falar que não pode abrir, não tem trabalho. Como é que eu vou abrir? Como é que eu vou trabalhar se eu não tenho o espaço físico ali para abrir minha empresa? Então, às vezes, tem iniciativas de vereadores e tal que vão lá para poder, vamos fechar o comércio, não, então vamos fechar o dia feriado e tal. E não pensam no impacto, que se não puder abrir, aí não vai ter restaurante para ninguém comer no dia do feriado, não vai ter cinema para ninguém ir no dia do feriado. Shopping para comprar presente. Shopping para comprar presente no dia do feriado. Então, essas questões, elas vão além da negociação coletiva. Mecânico, padaria, mercearia, tudo. E o que é engraçado, só de concluir essa tua análise, é que sem isso não tem atividade econômica, que não tem riqueza, que não tem emprego. Não tem emprego, porque não tem imposto. E como a gente falou lá atrás, assim, a grande maioria das proposituras, das ideias que surgem em todos os âmbitos do poder, principalmente legislativo, né, também do executivo, não pensa nos impactos, não tem estudo de impacto, né, e fica só uma aparente boa ideia, mas que pode ser muito nociva. Alan, a gente está partindo para o final. Eu queria que você nos desse aqui os big numbers da diretoria jurídica. Por quê? A gente já percebeu que representar um sistema de mais de 7 milhões de empresas, que é o que nós representamos hoje, e, obviamente, dezenas, se não centenas de segmentos, todos os problemas, as dores que a gente citou aqui, várias, né, em âmbito municipal, estadual e até federal, acabam, de alguma maneira, dependendo, né, de um olhar jurídico. Então, assim, imagino que o trabalho seja de grandes proporções, né, o trabalho é de grandes proporções, sim. E assim, antes de falar de nossos big numbers da DJS, vamos falar dos big numbers do nosso sistema comércio, né? Legal. Hoje nós temos, dentro do nosso sistema, 1.096 sindicatos. 1.096 sindicatos. No Brasil inteiro. No Brasil inteiro. Né? 1.096 sindicatos do comércio de bem, serviço e turismo. Como você falou,
26 federações mais o Distrito Federal, né, que são federações consideradas estaduais, incluindo aqui o Distrito Federal, e 7 federações nacionais. Então, é uma estrutura que está aí à disposição de todas as empresas do comércio de bens, serviços e turismo. Das 7 milhões de empresas, está todo mundo dessa estrutura à disposição de vocês, né, vocês empresários. Vocês têm toda essa estrutura de defesa diuturnamente à disposição de vocês. Então, utilizem, já está lá, não tem grande dificuldade e todo o sistema é feito para abraçar, para receber, para acolher e para trazer, para entender as dores, porque muitas vezes a gente está aqui na CNC, a gente não tem conhecimento da dor que uma empresa está sofrendo lá no interior do norte, na cidade do norte, mas a empresa chegou até o sindicato, essa dor vai chegar na CNC, porque nosso sistema ele é interligado. Então, tudo que acontece no Brasil inteiro, a gente tem essa informação quase que de forma instantânea. E a partir daí, nossos big numbers, né? A gente, por exemplo, a diretoria jurídica e sindical, ela atua hoje em mais de 5 mil processos judiciais. Uau! Mais de 5 mil processos judiciais. Todos de interesses do comércio de bens, serviços e turismo. Então, um volume gigantesco, seja com a ação direta de inconstitucionalidade, seja com a DPF, que é a ação de descumprimento do preceito fundamental, seja como amicus curiae, ou seja Acho tão bonitinho esse nome, amicus curiae, não é? Amicus curiae, que é amigo da corte, né? Porque, às vezes, uma ação ela vai tramitando nos tribunais superiores e aí chega um determinado momento que aquela decisão pode impactar todo um universo da atividade econômica, aí imediatamente a CNC entra com o amicus curiae para falar assim para o magistrado superior: Excelência, tem mais informações aqui que são importantes, porque o magistrado, às vezes ele não tem contato com a realidade do segmento. Então a gente entra com o amicus curiae, mostra a realidade do segmento, vai lá despachar. Cansei de ir no Supremo Tribunal Federal levar dono de empresa, para mostrar para o ministro Supremo o impacto que vai dar naquela empresa do interior, tal, que não tem condição de aplicar, por exemplo, um piso salarial nacional, ou piso salarial regional, que os estados gostavam de editar, e aí a coisa mudava de figura. Então a gente tem um universo de ações, e assim, todas essas ações a gente resolve, não é que, não, só tem essas. Não, vão surgindo novas o tempo todo. Agora a gente está acompanhando os finalmente da reforma tributária. Em breve, a CNC vai ter que entrar com ação direta de constitucionalidade contra algumas questões que vão ser aprovadas na reforma tributária. Mas quais? Ainda não sabemos. Depois que começar a rodar e começarem a surgir os problemas, aí vamos estar de prontidão e de imediato defendendo os interesses dos empresários. Eu preciso fazer duas correções aqui, Elenay, que agora que me atentei a isso. Quando a gente falou, vou voltar um pouquinho, quando a gente falou do Atena, eu não falei para vocês da UniCNC, que é a universidade corporativa da CNC, né, uma iniciativa da gestão do presidente Tadros, que traz qualificação, capacitação para todos os integrantes das federações, para os sindicatos, e tem muitos cursos do Atena que estão na UniCNC, então a gente também vai deixar aqui o QR Code com as informações para vocês saberem. E lembrei de uma coisa também, voltando só mais um ponto, da reforma trabalhista, da questão do negociado sobre o legislado, que isso foi uma coisa que ajudou muito, porque a gente sempre vai aquilo que está na lei, mas a reforma trabalhista, aí tu me corrige se eu estiver errada, que o Pastore falou isso num programa que vocês já assistiram aqui com a gente, mas que a negociação coletiva ficou muito boa nesse sentido, que o que você acorda, o que você entre as partes é o que vale em cima da lei. Negociados, é isso, né? É isso. Essa questão do negociado sobre o legislado, ela teve uma atuação muito forte de todas as confederações patronais. E aí, nesse ponto, e é engraçado isso, em algumas situações, as entidades laborais também entram conosco. E nesse ponto... Porque para eles é vantajoso, nesse ponto do negociado sobre o legislado, foi muito importante essa atuação, em parceria, inclusive, com as entidades laborais. Porque os sindicatos se juntavam, faziam uma convenção coletiva, aí viu o judiciário e anulava aquela convenção coletiva e pronto. E causava uma insegurança jurídica absurda. Porque você vem aplicando uma norma coletiva, né, que é lei.
a lei entre as partes, então a norma coletiva ela vinha sendo aplicada, aí vem o judiciário e fala assim, não, essa negociação coletiva não pode ser aplicada. E tá, aí tudo que eu fiz. E até agora? O que eu vou fazer? Então, essa insegurança jurídica era uma constante. A partir da reforma trabalhista, o então deputado Rogério Marinho, ele acolheu as pretensões das representações sindicais e colocou na lei algo que já estava na Constituição. Só que no Brasil a gente tem que falar 10 vezes a mesma coisa. Então, a Constituição já previa que tem que ser respeitado a convenção coletiva, as negociações coletivas. E aí colocou-se numa lei ordinária que o negociado prevalece sobre o legislado. O que isso quer dizer? Se tiver uma lei, desde que ela não esteja dispondo sobre determinados itens, que é o 611B da CLT, então o 611B que está ali, você não pode negociar, não pode ser objeto de negociação, que é FGTS, Vale Transporte, questões de saúde do trabalhador, não pode ser negociado, que é um rol taxativo. Então, não sendo nenhum daqueles itens ali... Tipo uma cláusula pétrea. Todo o resto você pode negociar. E, em sendo negociado, mesmo que tenha uma lei dispondo de forma contrária, prevalece o que foi negociado. Por que isso? Isso faz todo sentido, porque a legislação ela não é algo que acontece do dia para a noite. Então, até você conseguir legislar, criar uma lei, o problema vai só se agravando. Então, porque ela demora, o processo de criação da lei é lento. Então, ela não acompanha as mudanças da sociedade. A lei não acompanha as mudanças da sociedade. Já a convenção coletiva, ela é de imediato. Dinâmica, né? Dinâmica. Tanto que na pandemia, o que salvou a atividade empresarial foi essa mobilização das entidades representativas de fazerem a convenção coletiva e disporem sobre questões que ninguém tinha resposta para o momento e a lei não conseguiria atender no momento certo. Então, esse movimento foi muito importante para fortalecer a representação sindical também. Alan, para quem tem 5 mil processos, a gente demoraria talvez 3 meses para falar um pouquinho de cada todos. Mas isso prova que a gente tem muito assunto para tratar. Né? Vai ficar o convite porque, óbvio que essas atuações terão vitórias, terão pontos de atenção. A gente precisa muito da tua atualização sempre aqui para que todo mundo que acompanha a gente, principalmente os empresários, esteja muito antenado a partir de então sobre essas matérias que talvez nunca eles deram atenção devida, principalmente o envolvimento sindical, como você fez um convite, e realmente o empresário nos dias de hoje que tem informação ao seu dispor pelos meios digitais. Karina já deu aqui vários links para que vocês possam se inteirar, possam participar, mas é importante você... Deixa eu te fazer uma pergunta e fica as considerações finais tuas. Você falou sobre o que é combinado entre as partes, agora... Prevalece, né? Prevalece diante de um julgamento. E eu sei que muitos empresários, 99% da nossa base é pequeno. Então fica aquela dúvida. Aquela dor do dia. Como fazer isso, Alan? Então, na forma prática, como a gente está estimulando aqui toda essa entrevista, se eu pegar um papel e ficar combinado entre eu e Karina, a gente coloca aqui os pontos, os dias de trabalho, de quando a quando, seguindo as 44 horas de trabalho, o valor salarial, e ela assina, eu assino, isso é um documento? Então vamos lá, como seria esse formato válido? O negociado sobre o legislado, ele prescinde de uma negociação coletiva. Que está associada ao empresário estar sindicalizado. Então, daí a importância, empresário. Porque não é você muito de falar, então eu vou sentar com o meu pessoal aqui, assina esse papel aqui, tô protegido. Helena, é sensacional esse ponto que você trouxe, principalmente porque a nossa base ela é formada do pequeno, né? A gente tem a contribuição do grande empresário, mas a gente atende muito também o pequeno. E é esse pequeno que a gente quer que esteja também conosco, que entenda da importância de estar sindicalizado, de procurar o seu sindicato, principalmente os ligados à CNC e às federações do comércio e às federações nacionais, porque são sindicatos e são federações sérias, responsáveis pelo que o Alan falou aqui. Então, Alan, de forma prática, a pergunta da Helena foi sensacional. Explica pra gente, esse papel vale? Muito boa. Vamos lá. Eu vou falar diretamente para os nossos empresários do comércio de bens, serviços e turismo, que são microempresas e empresas de pequeno porte, né, que são só 98,2% das nossas empresas. Nesse caso, possivelmente, o microempresário ele não tem
aquele empregado hipersuficiente. Né? As grandes empresas têm empregados hipersuficientes e, para esse caso, aí você pode negociar diretamente com aquele empregado. Que ganha um valor acima de 2 tetos da Previdência Social e tal. Isso é o hipersuficiente. É quando ele tem um ganho maior do que aquele... Que ele tem um salário já diferenciado, normalmente é uma pessoa com curso superior e tal. Esse aí você pode até fazer uma negociação específica entre as partes. Fora isso, que é o caso de 99,9% das nossas empresas, você, para fazer uma negociação, fazer o negociado sobre o legislado, ou você faz um acordo coletivo, que é celebrado entre uma empresa e um sindicato laboral, né? Isso a questão do acordo coletivo é para situações muito específicas de uma atividade específica de determinada empresa. Ou você faz a convenção coletiva, que é o sindicato patronal com o sindicato laboral daquela categoria econômica profissional, sentam e definem as regras a serem seguidas para o desenvolvimento daquela atividade econômica e profissional. Então, a validade é essa. E para você ter validade efetiva, só depois de você depositar essa negociação coletiva, seja o acordo, seja a convenção, no sistema mediador do Ministério do Trabalho. Porque aí você deu Quando você fala depositar, é cadastrar, inscrever para tornar público no Ministério do Trabalho, que é quem regulamenta toda a CLT, que é a consolidação das leis trabalhistas. Porque a CLT nada mais é do que uma consolidação de várias legislações específicas. Então, juntaram tudo num instrumento só. Que deve proteger o empregado, mas dar segurança jurídica para o empregador. A gente tem que trabalhar nessa união, né? Eu acho que o principal é a questão da segurança jurídica mesmo. Assim, porque a gente tem que lembrar que tem sempre uma dúvida, né? Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? E tal. No nosso caso, a gente sabe quem nasceu primeiro. Nasce primeiro a empresa. Depois que vem o empregado. Então, se você não consegue garantir uma segurança jurídica para aquela empresa, né, se você não tratar aquela empresa de forma digna, de forma respeitosa, como qualquer país desenvolvido faz, né, isso é algo que o Brasil tem que aprender. Né? A gente tem que proteger as nossas empresas, porque as nossas empresas geram emprego, geram tributos, geram desenvolvimento da região. Então, você tem uma empresa boa em determinada localidade, aquilo ali vai desenvolver aquela área, vai desenvolver aquela região. Então, se a gente não garantir isso, e a CLT garante isso, por quê? O bom empregador, é o que nós defendemos, ele cumpre a lei. Ele cumprindo a lei, ele não pode ser vilipendiado. Então, ele cumprindo a lei, ele não pode estar no cenário de insegurança jurídica. Então, a partir do momento que ele segue as regras e as regras estão expostas ali, sem muita dificuldade, sem muita interpretação, ele cumprindo a lei, o trabalhador vai ser feliz, vai ser produtivo e o empresário vai ter tranquilidade de poder gerir seu negócio buscando o bem-estar do seu trabalhador, porque a partir do momento que ele consegue pagar o salário, pagar os benefícios daquele trabalhador e manter a continuidade da relação de trabalho, ele está fazendo um papel social importantíssimo para a gente. E, ao mesmo tempo, poder ter tranquilidade que o negócio dele está gerando lucro, né? Porque ninguém empreende para não gerar lucro. É a base, né, do capitalismo. O presidente fala, né? Ter lucro não é pecado. Porque quando o empresário tem lucro, ele pode devolver isso para a sociedade, prioritariamente por Sesc e Senac, que é o que a gente cansa de falar, que quem mantém Sesc e Senac é o empresário brasileiro. Segundo, empregando pessoas, né? Como a Elianai colocou, que é um ciclo virtuoso, né? Você gera emprego, que gera renda, que vai para a economia, que desenvolve o país. Enfim, teríamos quantas horas de programa aqui, Elianai, para fazer? Bom, já se passaram uma, né? Alan, obrigado. Nosso reconhecimento a você, aos advogados que compõem a diretoria, colaboradores, pessoas sérias que se dedicam. Tá aqui vários cases e resultados práticos de como o empresário é defendido. Obviamente, estender esse reconhecimento a todas as federações que têm seus departamentos jurídicos também, que lá nas suas instâncias trabalham, como aqui foi dito. E fica, obviamente, aqui o convite para o Alan estar sempre com a gente nos atualizando dessas pautas, né, dos assuntos. Reforma tributária está aí, a gente vai ter que bater um papo sobre isso, né, trazer, né, o nosso consultor que está trabalhando com o Alan, com a DRI, a nossa Relações Institucionais, para também trazer um parâmetro de como as coisas vão estar.
mas fica aqui, né, o nosso reconhecimento pela gestão do presidente Tadros, que tem fortalecido diretorias de atuação na ponta e trazido resultados. Acho que ficou claro que é um trabalho jurídico e sindical que tem previsibilidade, tem voz e tem força. Então, parabéns, Alain. A gente fica muito orgulhoso, né, Elianai, de poder, principalmente sendo o Alain, como a gente começou a abrir nesse programa, uma prata da casa, 22 anos contribuindo com o sistema. Obrigada pela tua participação. Obrigado pelo convite e gostaria de agradecer realmente esse apoio das federações, dos jurídicos das federações, são parceiros. Então, o presidente Tadros trouxe essa nova visão de sistema de integração constante. E isso facilita muito o nosso trabalho. Então, minha equipe é uma equipe maravilhosa, são pessoas que se dedicam absurdamente, diuturnamente também para fazer o melhor na defesa dos interesses dos empresários do comércio de bens, serviços e turismo. E nós somos só 31 pessoas, né, fazendo um monte de coisas. Mas atendendo o Sesc e Senac também, né? Atendendo o Sesc e Senac também. E a gente consegue fazer isso com o apoio dos jurídicos das federações, dos jurídicos dos sindicatos, porque sempre começa um problema ali na ponta, eles já sabem para onde correr, sabem onde pedir ajuda e o sistema funciona de uma forma muito imediata. Então, acho que é muito fácil exercer um trabalho assim, né? Primeiro, exercer um trabalho em que a gente acredita, né? Acho que todo mundo que trabalha aqui na CNC, eu acho que vocês não têm noção do que é isso. Assim, as pessoas que trabalham na CNC, elas vivem a CNC. Porque a CNC, ela é um ente que defende, um ente que capacita, um ente que dá lazer, que dá diversão. Então, dentro da CNC, dos braços sociais do Sesc e Senac, você tem um mundo que você vê o quão é importante o trabalho que você faz na vida das pessoas lá na ponta. Você vê a diferença que você faz na vida das pessoas. Então, todo mundo aqui na CNC trabalha com coração, trabalha com dedicação e trabalha com amor. E isso aí deixa de ser um trabalho, é prazeroso trabalhar. E ainda mais com um sistema tão grandioso, tão importante como o nosso, né, que representa um percentual absurdo do PIB brasileiro, né, que defende os interesses de um grupo muito expressivo e que é a maior contratante, né? Nós somos os maiores empregadores do país. Então, é isso, uma equipe pequena, mas com muita disposição e com muitas parcerias, né? Muita união, como eu falei desde o início, o sindicalismo é feito da união. Depois de um depoimento desse, a gente vai falar o quê, né? Você vê no olho do Alain o orgulho e o brilho em fazer parte. É isso que a gente quer, né? Olha, você que ficou aí com a gente, tem alguma dúvida, porque realmente o assunto é complexo, deixa nos comentários, o Alain vai ajudar a gente, né, respondendo tuas questões, mas acompanha, entra nos links que a gente deixou aqui e segue aí todos os episódios, porque a intenção do podcast Negócio para Te Contar é ajudar o empresário brasileiro a ter insights, a estar antenado no que ele precisa estar antenado para fortalecer o teu negócio. Obrigado, Karina. Obrigado, Alain. Obrigada e até a próxima.